Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Além dos Muros, Vozes que Transformam. Eu sou o Tony e aqui a gente não apenas conversa sobre a palavra, mas deixa ela transformar a forma como olhamos para o mundo, para a igreja e para a vida. Hoje vamos mergulhar em um texto profundo, um texto que realmente retrata esse podcast, que mexe com a essência da fé cristã. Um texto que nos convida a colocar no centro aquilo que nunca acaba. Antes de mais nada, eu quero orar por você. Então, você que pode, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no seu capítulo 13. Enquanto você procura, e eu creio que você já está com este texto aberto, então vamos orar para que o Senhor venha nos conduzir e trazer o entendimento desta palavra para os vossos corações. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por mais este momento. Agradecemos pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. Pedimos, Senhor, agora que o teu Espírito abra o nosso entendimento, aqueça o nosso coração e nos ensine a viver o amor que não falha. Que esta mensagem chegue a cada pessoa que está ouvindo como um sopro de esperança e direção, em nome de Jesus. O texto de hoje está localizado em 1 Coríntios, no seu capítulo 13, precisamente verso 8, onde Paulo diz o seguinte: o amor nunca falha. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Em algumas versões vai estar: a caridade nunca falha. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento ou inteligência, desaparecerá. Este versículo ele está no coração famoso, né, no capítulo do amor. E a gente vai caminhar juntos para entender o que ele quer nos ensinar para o nosso tempo, para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Quando eu olho para esse texto, eu consigo ver um Paulo que escreveu aos cristãos de Coríntios, e ele não estava falando para uma igreja perfeita, muito pelo contrário. Corinto era viva, barulhenta, cheia de gente apaixonada por Jesus, mas também cheia de confusão. Era uma igreja que amava os dons espirituais, seja profecia, línguas, conhecimento sobrenatural, mas estava disputando quem era mais espiritual, quem tinha o dom mais poderoso, quem era mais visível. Só que o que me chama a atenção é que a igreja de Coríntio, ela era viva, mas ela tinha uma confusão, ela era confusa. Ele tinha um entusiasmo com os dons espirituais, mas havia uma divisão, estavam divididos porque disputavam quem tinha os melhores, quem eram os melhores, quem tinha mais dons e quais dons eles tinham. Paulo então ele escreve e coloca cada coisa no seu lugar. No capítulo anterior, que é o capítulo 12, ele explica sobre a variedade dos dons. No capítulo 13, ele mostra que sem o amor, nenhum dom tem valor. E no capítulo posterior, que é o 14, ele orienta como usar os dons de maneira ordeira. E é aqui, no capítulo 13, precisamente no verso 8, que ele compara o amor com os dons. O amor nunca perde validade, já os dons são temporários, são provisórios, são ferramentas para um tempo, mas o amor, esse permanece. E aí Paulo faz uma pausa no meio do ensino sobre os dons, respira fundo e diz no capítulo 13: sem amor nada disso vale. Você pode falar em língua dos anjos, pode entregar seu corpo para ser queimado, pode conhecer todos os mistérios, sem amor é barulho vazio. Então, no verso 8, ele declara algo que atravessa os séculos: o amor nunca falha. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento,
inteligência, ciência desaparecerá. Sabe o que isso significa para mim e para você hoje? Que tudo que a gente acha que é o auge da vida cristã, seja pregar, profetizar, seja orar em línguas, seja ter visões, entender da teologia, tudo isso é temporário. É bom, é útil, é dom de Deus para edificar a igreja, mas tem prazo de validade. Um dia não vai ser mais necessário, mas o amor não acaba, porque o amor é o próprio caráter de Deus e a eternidade vai ser cheia de amor. Paulo, ele está comparando o provisório com o eterno. Ele não está diminuindo os dons, está só colocando cada coisa no seu devido lugar. E esse ensino corta o nosso orgulho de forma bonita, porque lembra a gente que aquilo que às vezes usamos para medir maturidade, Deus vê só como uma ferramenta de momento. Vou de novo. Muitas das vezes a gente quer usar os dons que Deus nos deu, o conhecimento que Deus nos deu, talvez a performance que a gente usa, ou o jeito que a gente consegue conduzir as coisas, só que Deus está nos tratando e dizendo que tudo isso é ferramenta de momento, mas o amor é teste definitivo e é o que vai atravessar do agora para sempre. Tem gente que lê esse texto e diz: está vendo? Profecias e línguas já pararam. Isso era só para o começo da igreja. Outros dizem: não, eles continuam até a volta de Cristo. Vão parar só na plenitude. Quer saber de uma coisa? Até onde eu entendo, Paulo não estava querendo dar combustível para debates doutrinários sem fim. Ele estava nos chamando de volta para o essencial. O amor é maior do que qualquer dom, maior do que qualquer experiência, maior até do que o conhecimento mais profundo. Só que aí vai vir o sensacionalista, que vai dizer o seguinte: certos dons, profecias, línguas, revelações sobrenatural, foram provisórios, usados por Deus para firmar a igreja no primeiro século. Uma vez completada a escritura, que é o cânon bíblico, e consolidada a base apostólica, esses dons cessaram. Então, quando Paulo diz profecias desaparecerão e línguas cessarão, isso é entendido como elas tinham uma função de transição, um alicerce, e já não são mais necessários porque temos a revelação completa em Cristo e nas Escrituras. Só que o argumento-chave aqui é o que é perfeito, que está lá no verso 10. Seria a revelação completa da palavra de Deus ou a maturidade da igreja, e não necessariamente a volta de Cristo. Eles utilizam esse verso-chave para tentar bater o martelo e fortalecer esse pensamento. Só que também, da mesma forma que tem o sensacionalista, tem o continuista. E a visão do continuista diz: os dons espirituais continuam até a volta de Cristo. O desaparecer de profecias, línguas e conhecimento se refere ao estado final, quando estivermos na presença de Deus, não mais precisando de meios intermediários. E aí o argumento-chave também é o que é perfeito. Só que aqui o que é perfeito traz o sentido da plenitude do reino, a volta de Cristo, a visão face a face, que está lá no verso 12. Assim, os dons permanecem úteis enquanto a igreja estiver nesse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Só que aí também, mesmo tendo uma visão sensacionalista ou continuista, tem uma interpretação que é costumada dizer, ou chamada, conhecida como interpretações híbridas e nuances, que tentam combinar as duas perspectivas, os dois pensamentos. Certos dons podem ter sido perdidos durante a caminhada ou durante os séculos, podem ter perdido a sua frequência ou a forma original, mas não há base bíblica clara para dizer que foram abolidos por completo. Outros afirmam que dons ainda existem, mas sempre subordinados ao amor, que é o ponto de Paulo.
Mas também tem uma outra linha de pensamento que as duas concordam. Então, ambas concordam com o núcleo do texto. O amor é superior aos dons e ele permanece. Só que a grande questão não é quanto tempo duram os dons, mas o que realmente tem valor eterno. O detalhe aqui curioso é que, historicamente, mesmo em períodos de suposta ausência de dons extraordinários, relatos de profecias, curas, manifestações carismáticas nunca desapareceram por completo. Aparecem aqui e ali com brasas que não se apagam, ou o cristianismo é afinal uma aparecem aqui e ali como brasas que não se apagam. O cristianismo é, afinal, uma fé que lida tanto com o eterno quanto com o provisório de maneira simultânea. Trazendo para o grego, ou traduzindo do grego, o que eu acho interessante, o que eu gosto desse detalhe, porque eles abrem nuances para profecias e conhecimento. Paulo usa um verbo que significa ser abolido, tornar-se inútil por algo maior. Para línguas, ele usa o verbo que quer dizer parar por si mesma. Isso dá espaço para interpretações diferentes. Alguns enxergam aí uma pista para o sensacionalismo, outros veem o contrário. Mas percebe o coração do texto? Ele não gasta uma linha dizendo qual dom vai durar mais. Ele só faz questão de dizer que todos eles vão passar, mas o amor não. E é aí que eu quero chegar com você. Como está o nosso amor? Não o amor romântico, não o amor por quem pensa como a gente, mas o amor ágape, aquele que entrega, que serve, que suporta, que não busca os próprios interesses. Porque no dia a dia é fácil a gente confundir maturidade espiritual com atividade. Eu posso estar liderando, pregando, profetizando, cantando, organizando ações sociais, mas se meu coração não está amando, estou só produzindo barulho bonito. Vou de novo. Eu posso estar liderando, pregando, louvando, profetizando, organizando ações, estando à frente de projetos, estando dirigindo grandes obras, mas se meu coração não está amando, eu só estou produzindo bonito. É como se Deus dissesse: filho, eu dei dons para servir, mas o que me faz sorrir é quando você ama, porque isso é quem eu sou em você. Quer ver como isso se aplica fora dos muros? Quando você abraça alguém que ninguém quer abraçar. Quando você escuta quem sempre é ignorado. Quando você divide o pouco que tem. Quando você perdoa mesmo sem ter recebido um pedido de perdão. Isso não é fraqueza. É reino de Deus em movimento. Um dia a profecia vai calar. As línguas vão cessar. O conhecimento teológico vai ser engolido pela plenitude da visão face a face com Cristo. Mas o amor ele vai continuar sendo a melodia da eternidade. A gente não vai precisar mais de fé, porque vai ver. Não vai precisar mais de esperança, porque vai ter. Mas o amor vai estar lá, preenchendo cada respiração da nova criação. Então, enquanto a gente caminha neste mundo meio quebrado, meio barulhento, cheio de coisas importantes, urgentes, tarefas, afazeres, não esqueça o que é eterno. Ame, mas ame na prática. Ame quem não merece. Ame mesmo quando ninguém percebe, porque no fim, não são os dons que vão contar a nossa história diante de Deus, mas o quanto o amor dele foi visto através de nós. Eu vou repetir para você, e dar um tempo para você pegar um papel, uma caneta e anotar isso daqui. Ame, mas ame na prática. Ame, mas ame quem não merece. Ame, mesmo quando ninguém percebe, porque no fim não são os dons que vão contar a nossa história diante de Deus, mas o quanto o amor dele foi visto através de nós. Olha que importante, olha que profético e olha que
algo grandioso, algo forte, algo que venha talvez confrontar com o nosso orgulho, porque a gente acha que já está fazendo demais, a gente acha que já está talvez desgastado demais, a gente acha que não tem mais tempo para perder com pessoas. E realmente tem algumas pessoas que a gente quer investir ou que a gente já investiu muito tempo nela e o tempo passou e a gente não viu retorno nenhum. Mas mais do que abandonar, mais do que deixar para trás, mais do que largar de mão, é ainda amar. E ainda que seja de forma, não de forma de convivência, até mesmo à distância. Continue amando, continue orando, continue intercedendo, porque o amor é um sentimento que vai ser eterno. É algo que Paulo vai dizer. Sem o amor, de nada vale, de nada vale, né? O que vale, do que adianta falar em línguas, do que adianta profetizar, do que adianta ter dons de cura, do que adianta ter tudo isso se não tem o amor. Então, para encerrarmos e caminharmos pro final, eu quero estar orando mais uma vez, mas eu quero que dessa vez você entre em oração comigo, entre em propósito comigo. Isso daqui é um episódio na qual venha ser um combustível para sua semana. Nós teremos aqui episódios com entrevistas, episódios com testemunhos, episódios com histórias de vidas, histórias de pessoas cristãs e não cristãs que Deus, de certa forma, para nós que somos cristãos, acreditamos que foi a própria mão de Deus, mas pessoas que talvez não acreditam ou que não sigam a mesma fé, talvez vai dizer que é sorte, o universo, enfim. Mas o objetivo aqui não é sobre religião, mas é sobre histórias, sobre pessoas que de certa forma amam, que pessoas de certa forma, independente da religião, independente da do que ela escolheu para seguir, são pessoas que amam, são pessoas que decidiram fazer a diferença com o que tem, com a ferramenta que recebeu, seja um abraço, seja um nome, seja um elogio, seja um aperto de mão, enfim, a ferramenta que recebeu, seja o louvor, seja a pregação, seja o dom de ensinar, seja o dom de abraçar, enfim, mas que nos próximos episódios a gente vai ser edificado por essa história. Mas eu quis também liberar este combustível para você e dizer para você: não deixe de amar. Mas evangelista, me magoou, me feriu, me entristeceu, me decepcionou. Nós somos humanos e da mesma forma que pessoas te decepcionaram, pode ser que alguma vez no meio da sua caminhada você também decepcionou pessoas. Então não é sobre quem decepcionou mais, mas é sobre que em meio às decepções, em meio às tristezas, em meio às falhas, porque nós somos falhos, ainda há pessoas que diz: ele falhou comigo, mas eu amo ele. Ela falhou comigo, mas eu a amo. Ele me decepcionou, mas eu não vou deixar nossa amizade acabar. Ela me decepcionou, mas eu vou colocar uma pedra em cima de tudo isso, porque afinal o amor ainda vale mais. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e oremos. Senhor, nós queremos aprender a amar como o Senhor ama. Ajuda-nos a colocar o amor acima das nossas disputas, acima das comparações, acima dos nossos interesses, Senhor. Que tudo o que fizemos na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, no bairro, na rua, aonde pisarmos a planta dos nossos pés, seja movido pelo amor que vem de ti, o amor que não falha. Fortalece cada ouvinte que está agora aqui comigo, para que no meio da correria, no meio das tarefas, no meio dos afazeres, no meio da dor, dos desafios, dos desertos, dos dilúvios, das tempestades, esse amor permaneça vivo, em nome de Jesus. Amém. E esse foi mais um episódio do podcast Além dos Muros, Vozes que Transformam. Se essa palavra falou com você,
compartilhe com alguém que precisa lembrar que o amor nunca falha. No próximo episódio vamos continuar mergulhando nas escrituras, recebendo alguns convidados, mas com um texto que vai desafiar a forma com que você entende o reino de Deus. Não vou dar spoiler, mas prepare o coração porque muita coisa boa tá vindo aí. Porque tem revelação boa chegando aí, tem histórias boas chegando aí, tem testemunhos que vai impactar a sua vida, que vai impactar a sua casa. Tem histórias que talvez você olhe e fale assim: só eu sofro, só eu nasci para sofrer, mas tem pessoas que passaram pelo pior e ainda está de pé. Terá histórias boas, terão histórias alegres, terão histórias descontraídas, mas também terão histórias de pessoas que sofreram, que passaram por dores, passaram por lutas e estão de pé para glorificar, testificar e dizer que Deus é bom e ainda faz milagre. Até lá, que a graça e a paz de Cristo guardem você e a sua casa e até o próximo episódio.